plano de governo. Vamos para a área da segurança pública, candidato Guilherme Boulos, e eu até queria iniciar pegando gancho no que aconteceu na semana passada no governo federal em relação ao caso Silvio Almeida, né? A gente sabe que a questão do assédio sexual na gestão pública é um fato, né? E eu queria saber, o que o senhor pretende fazer para combater assédio sexual na gestão pública da Prefeitura de São Paulo? Nós estamos com um plano de governo, Fabiola, muito forte em relação ao combate ao assédio e à violência contra a mulher. Em relação ao assédio na gestão pública, nós temos que ter uma política permanente que vai estar articulada à controladoria do município, que foi esvaziada. A controladoria tem um papel de transparência, de combate à corrupção, e que essa gestão, por razões óbvias, por ter tantos escândalos de corrupção, esvaziou a controladoria, mas a controladoria também tem um papel de garantia de postura, de avaliação de conduta dos servidores públicos da máquina administrativa. E nós vamos botar um programa forte de combate ao assédio e à violência sexual contra as mulheres. Isso em relação à gestão pública. Agora, o maior problema que a gente tem na cidade de São Paulo em relação à violência contra a mulher é na cidade como um todo. A gente teve um aumento de 40% do número de feminicídios no início desse ano na cidade. A violência doméstica cresceu fortemente desde a pandemia. Pouco, porque o senhor foi adiante e falou, vamos fazer um programa na gestão pública, mas não especificou. Qual o programa? Vai ter um canal direto? Como é que, o que vai ter na prática, né? Essa história do seu programa está no seu plano de governo, essa coisa mais ampla para a cidade. Agora, em relação à gestão pública, o que o senhor pretende fazer na Prefeitura de São Paulo? Nós vamos, como eu disse, colocar a controladoria com um canal direto com todos os servidores e particularmente as servidoras para receber denúncias de assédio na Prefeitura de São Paulo se ocorrerem e apurar isso com prontidão e firmeza. É isso que nós vamos fazer, é isso que pode ser feito, é isso que deve ser feito por um gestor público comprometido com o combate ao assédio e à violência contra a mulher. Agora, se me permite, Fabiola, mencionar nessa parte de segurança pública, que é o tema que você abriu, o nosso programa de tolerância zero à violência contra a mulher e o feminicídio. Nós temos já um instrumento aqui na cidade de São Paulo, que é a Patrulha Guardiã Maria da Penha. Essa patrulha na Guarda Civil Metropolitana, ela foi criada durante a gestão do Fernando Haddad. Hoje ela está esvaziada, é vergonhoso. Até o início do ano eram 8 viaturas para cobrir uma cidade de 12 milhões de habitantes, de mais de 6 milhões de mulheres, né? Para cobrir a cidade inteira. E essas viaturas, o que é pior, ficavam paradas na Praça Roosevelt, numa base da GCM. Então, se uma mulher sofre violência ou tem uma medida protetiva desrespeitada em Parelheiros ou no Itaim Paulista, até a patrulha chegar lá, já era, o pior aconteceu. Então, nós vamos ampliar em 5 vezes a Patrulha Guardiã Maria da Penha, tanto em equipamentos, viaturas, como também em número de guardas, e descentralizar essas bases. E articular essa atuação preventiva e ostensiva da GCM no combate à violência contra a mulher com uma rede de proteção ligada a casas-abrigo. Você sabe que um dos maiores problemas da violência contra a mulher, que faz com que ela se reproduza, e uma mulher violentada não consiga se livrar do ciclo da violência, é que muitas vezes a casa está em nome do agressor e ela não tem para onde ir com os filhos. Então você tem que ter uma rede de proteção, que é as casas-abrigo emergencial, e eu tenho o maior orgulho de, como deputado federal e vice-presidente da comissão do Minha Casa Minha Vida, eu fui autor da emenda que virou lei no novo Minha Casa Minha Vida no passado, que coloca as mulheres vítimas de violência como uma das prioridades para atendimento nos programas de moradia popular. Nós vamos efetivar isso aqui na cidade. O senhor estava falando da ampliação da Patrulha Maria da Penha, e aí eu queria entrar com o senhor nessa questão de ampliação da força policial. O seu programa de governo promete duplicar a Guarda Civil Metropolitana. Isso significa, só de folha de pagamento, checando aqui os números, 700 milhões de reais a mais, para você ter 7 mil homens a mais. O atual prefeito Ricardo Nunes esteve aqui com a gente na sabatina e disse que o que é factível dentro do orçamento da prefeitura, na avaliação deles, são
chegando aqui, 500 homens por ano, totalizando 2.000 homens no final do mandato. Isso porque tem que levar em consideração a capacidade de formação da academia, equipamentos, né, armas necessárias para esses homens trabalharem. Como é que o senhor vai cumprir essa promessa de contratar mais 7.000 homens a um custo de 700 milhões de reais? Raquel, se a gente for se pautar nos próximos 4 anos pelo que o Ricardo Nunes acha factível, São Paulo vai voltar a ser um vilarejo, porque ele reduziu São Paulo nos últimos 4 anos, reduziu o horizonte da cidade a um nível muito medíocre, que é a característica da gestão dele. Nós fizemos as contas, é possível, são aproximadamente 800 milhões de reais que nós vamos gastar por ano em custeio, né, nos guardas. O investimento é o menos relevante, o mais relevante aí é o custeio. Nós fizemos as contas, isso cabe no orçamento, usando a métrica da LDO, desde que se tenha prioridade. Desde que, por exemplo, inclusive, não se gaste 4 bilhões de reais, mais que isso, em obras sem licitação, né, de maneira suspeita, contratando compadre. Se o Ricardo Nunes tivesse um mínimo de transparência e capacidade de fazer um bom uso do recurso público, daria para ter feito muito mais nos últimos 4 anos. Como eu vou fazer um processo de transparência, vou enfrentar os esquemas de corrupção que ele montou na Prefeitura de São Paulo e vou fazer o uso do dinheiro público dos 41 bilhões, que se a gente utilizar a métrica da LDO, nós vamos ter disponível nos próximos 4 anos, sem contar recursos do governo federal ou de parcerias com o governo do estado, ou operações de crédito, é plenamente possível tirar isso do papel. Eu queria só pontuar uma outra coisa. 500 guardas por ano, Raquel, mal e mal repõe os guardas que estão se aposentando. O Ricardo Nunes fica falando, eu fiz um concurso para 2.000 guardas. É verdade, fez o concurso, aumentou a guarda, mas aumentou a guarda muito menos do que o número de concursados, porque todo ano você tem guardas se aposentando, como você tem em qualquer área do serviço público. Então a meta dele é tão medíocre, sem horizonte, como foi o governo dele nos últimos 4 anos. Mas olhando objetivamente, de onde vem o dinheiro e se cabe dentro do limite de pessoal da prefeitura, porque o senhor está dizendo que vai tirar conforme o senhor reduza a corrupção. Reduzir a corrupção é um trabalho muito válido, mas que leva tempo para você conseguir ver esse dinheiro. De qual rubrica do orçamento que o senhor vai tirar? E isso cabe dentro da folha de pessoal da prefeitura, que já é limitada? O gasto com pessoal, segundo a lei de responsabilidade fiscal, ele pode chegar a 60% da receita corrente líquida. Hoje, em São Paulo, está em 30%, Raquel, na metade. Então, este não será um problema do percentual de gasto com pessoal. A perspectiva, se a gente utilizar a métrica da LDO dos últimos 4 anos, nós teremos 41 bilhões de reais só em recursos próprios da prefeitura para os próximos 4 anos. É daí que eu vou tirar, e todo o meu programa de governo, você pegar o Poupatempo da Saúde, que custa 4,4 bi, o nosso programa de segurança, que envolve não só o custeio dos guardas, mas mais equipamentos, mais viaturas e tudo mais, está em torno de 1,5 bi, um pouco menos do que isso, né? Se você olhar também o nosso Poupatempo da Saúde, que eu mencionei 4,4, periferia viva de urbanização 3,5 bi. Mas, candidato, deixa eu pontuar. Foi feito um cálculo para caber no orçamento nos próximos 4 anos. Esse cálculo foi muito bem feito, com especialistas de orçamento, com gestores, com procuradores da prefeitura, com auditores fiscais de carreira. Sim. Então, está no papel e cabe. Me permita, candidato, a questão do financiamento é muito importante. Há outro ponto que é no que você vai usar esses GCMs, né? O senhor fala no seu plano de governo que eles façam a segurança de pontos de ônibus, são 19 mil, mais ou menos, na cidade. Faça segurança na porta das escolas, são cerca de 4 mil escolas só da rede municipal. Essa matemática não fecha, né? Seriam 14 mil GCMs dentro da ampliação que o senhor propõe, 14 mil, 15 mil, para todo esse volume de locais que o senhor promete proteger. Como que o senhor vai fazer isso? Fábio, quando eu falo que eu vou proteger os pontos de ônibus, lógico, não é nenhuma polícia do mundo. Quando nós falamos isso, é que nós vamos ter viatura fazendo ronda ostensiva onde tem as zonas de calor de criminalidade.
Existem pontos de ônibus que são mais inseguros e você mede isso com os dados da própria Polícia Civil, dos boletins de ocorrência mais frequentes numa região. Então você vai botar uma patrulha que vai fazer ronda, não vai ficar uma viatura permanentemente num ponto de ônibus. Ela vai tornar aquele espaço mais seguro e gerar uma sensação de segurança. A mesma coisa em relação às escolas municipais. Se você considerar EMEIs e EMEFs, que é onde está meu compromisso, são 1.200 escolas, um pouco menos do que isso na cidade de São Paulo. A patrulha que nós vamos fazer de ronda escolar do programa Escola Mais Segura, você vai ter a viatura no horário de entrada e no horário de saída. No meio tempo, essa viatura vai estar fazendo ronda no bairro, nas proximidades, inclusive nos pontos de ônibus e nas regiões onde tem criminalidade. Se você colocar, olha, queremos proteger tais regiões, não significa deixar guardas parados, viaturas estacionadas nessas regiões. Essa é a lógica de policiamento de proximidade, é a lógica de policiamento ostensivo, não só da GCM, mas de todas as forças policiais. E é assim que a gente pretende fazer. O que se considera como ideal é você ter um guarda para cada 1.000 habitantes. Certo? Vários fóruns de segurança colocam isso. A gente não chegou a dobrar a proposta de dobrar a GCM por acaso. Contratar 7.000 novos guardas, considerando também o ritmo de aposentadoria, nós vamos chegar mais ou menos a 12.000 guardas efetivos para uma cidade que tem um pouco menos de 12 milhões de habitantes, atingindo essa meta de um guarda para cada 1.000 habitantes. Vamos para a